O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação tem o prazer de apresentar o Telecongresso Virtual da Educação, que terá como tema as mudanças na educação. Teremos como convidado o diretor do Colégio Excelência, professor Ricardo Cruz, graduado em Administração de Empresas e Matemática e pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão Escolar e Neurociência Pedagógica. Ele irá apresentar o conceito de disciplina participativa, adotado pelo Colégio Excelência. Convidamos a todos a acessar o nosso site ipai.com.br e conhecer mais sobre o trabalho do IPAI. Obrigado e tenham um ótimo evento. Eu vou dar um exemplo da disciplina participativa que ocorreu aqui com a menina do 7º ano. Ela, no ano anterior, ela estudava em uma outra escola, aqui próximo, particular. No ano seguinte, ela veio para a Excelência. Essa menina era uma mineira. Ela tinha vindo há pouco tempo de Minas Gerais. Então, ela tinha um sotaque mineiro muito forte. Imagina. Quando ela veio para a Excelência, eu passei para a mãe, os responsáveis, todo o processo de disciplina participativa, como funcionava. E que diante de uma situação, como a aluna deveria reagir, etc. Bom, não deu outro. Começou o ano, na época, tem uns 3 ou 4 anos. Eles foram se relacionando aqui na escola. Aí quando chegou no meio do ano, uma festa que teve da escola, a mãe, naquela época eu encontrei com ela me procurou para contar uma história que tinha acontecido com a filha dela aqui na Excelência. E ela falou essa história assim, sorrindo, assim, bem, não estava queixosa não. Ah, Ricardo, tenho que te contar uma situação que aconteceu com a fulana aqui. Eu falei, o que houve? A minha filha, depois de uns 2 ou 3 meses na escola, ela começou a chegar em casa queixosa e começou a reclamar que não estava querendo, começou a inventar desculpa que não queria vir para a escola. Aquela história de sempre que a gente sabe que ocorre nessa área. E aí eu falei, por que você não quer ir para a escola? Não sei, apertei ela aqui, apertei ali, ela assim, porque tem 2 colegas meus, 7º ano, 13 anos, né? De idade, 12, 13 anos, eles ficam implicando comigo por conta do meu sotaque de mineira, um sotaque carregado que a menina tinha. Aí a mãe virou para ela e falou assim, como é que é? Você vai deixar de ir à escola por conta disso? Mas não vai mesmo. Eu quero que hoje você chegue lá e resolva. Porque no início do ano nós tivemos uma reunião com a direção e ela disse como você tinha que fazer e você não está fazendo. Você vai ter que resolver isso hoje. Eu quero que você chegue hoje no final do dia com uma solução do problema. Foi claro, quer dizer, a mãe deu uma dura na menina. Ela estava se vitimizando, a garota, mas a mãe não passou a mão na cabeça. O que a menina fez quando chegou à escola? Os meninos, né, diariamente fazendo chegar para ela, começou aquela brincadeira, aquela sotaque, ela virou e falou assim, pode parar. Ô fulano, pode parar, essa brincadeira é de mau gosto. Se continuar, eu vou levar a direção. Ô fulano, não pode nem brincar com você? Não. Se brincar mais uma vez desse assunto, eu vou levar a direção e vocês vão se complicar. Bom, então a gente não brinca mais com você, não sei o quê. Então não tem mais brincadeira comigo. Se fizer, eu vou levar. Acabou. Eu não fiquei sabendo do problema, porque isso não foi trazido a mim. Ela levou para a mãe no final do dia, que a mãe exigiu uma solução. Então tá bom, então você resolveu do jeito que é para resolver. Eu só fui saber dessa situação no meio do ano. Quando a mãe veio contar para mim, o seguinte, a mãe falou assim, essa tal disciplina participativa funciona. Assim, funciona. Entendeu? Quer dizer, entendeu? Eu só tomei conhecimento do fato porque a mãe trouxe, mas a menina, ela não precisou me chamar, mas ela me usou. Ela usou um poder institucional. E os alunos sabem que se ela levasse o problema para mim, ia dar problema para eles.
ia ter consequências em relação a esse fato. Então é melhor parar. Isso é um fato simples, que já se deu aqui, e outros tantos, e que isso é disciplina participativa. Ela cresce institucionalmente, ela utiliza o ambiente escolar para resolver uma situação. Mas ela não precisa da minha presença física. Ela usa apenas a minha presença no sentido institucional. Não faz, porque senão eu não vou levar até a direção. E as crianças, as agressoras desse fato, elas sabem que elas vão ter problema assim. Que poderia acontecer o seguinte, a menina virar e falar assim, olha, não faz não, porque se fizer eu vou levar para a direção. Ah, pode levar, não vai acontecer nada. Isso é um problema que vem acontecendo em muitas escolas. Ou seja, o agressor faz e a vítima leva isso para o professor, leva isso para a coordenação, leva isso para a direção e nada acontece. Aí, o fato volta a se repetir. E a coisa vem não crescer. Então, acho que esse é um dos problemas que a direção da escola, a coordenação da escola, os professores têm que cuidar melhor. É preciso, sim, ter algum tipo de punição. Mas que tipo de punição? Não sei. No dia seguinte, só entra com o responsável, vai ter que fazer um trabalho sobre relacionamento social, sobre agressão em relação aqui, na presença dos pais da vítima e na presença dos pais do agressor para aquela turma, todo mundo junto. É um horror. Não tive que suspender ninguém, mas no dia seguinte o aluno só entra em sala, acompanhado dos seus responsáveis, os pais da vítima também, e todo mundo tem que assistir uma apresentação do aluno. E já estava tendo um debate na turma, tendo uma discussão, entendeu? Quer dizer, nós temos várias formas de ter sanções punitivas. A sanção punitiva não significa suspender necessariamente um aluno, mas são ações que fazem esse aluno começar a repensar a postura dele dentro da escola. Isso é preciso que a direção, a coordenação haja com rigor. E dentro dessas mudanças educacionais, a disciplina participativa, você acha que é um ponto positivo, né, para ela? Eu acho que é a solução. Se as escolas não desenvolverem a disciplina participativa, eu não vejo como resolver essa questão da disciplina na escola. Acho impossível. As escolas estão partindo para câmeras, para uma parte tecnológica, para monitorar os alunos como um todo. Isso não é educação. Isso é um monitoramento apenas. As escolas estão cada vez mais fazendo isso. Até porque as escolas, em geral, estão tratando os alunos como clientes, né? No mundo capitalista que a gente vive, cliente é aquele que a gente tem que satisfazer, né? Se o aluno é meu cliente, eu tenho que satisfazer ao meu cliente. Olha que coisa perigosa, principalmente nas escolas particulares. Então o aluno pode tudo, né? Ele tem um pai poderoso, então ele faz e acontece, né? Ele tem costas quentes. A escola, que é aquele aluno que tem, aí entra a questão de financeira, né? Começa a entrar todo um problema aí complexo. Eu trato o aluno como cliente, não dá para tratar o aluno como cliente. Aqui, os pais às vezes se assustam com isso, e os alunos também. Eu falo uma relação capitalista que é uma escola particular. É uma empresa. Né? Eu tenho o fornecedor do serviço, que é a escola. Eu tenho o cliente desse serviço, que é o responsável que contrata a escola. E eu tenho o produto final, são os alunos. Aluno por excelência é produto final. Eu sou contratado por um responsável, porque ele sabe que a excelência tem um determinado funcionamento, tem uma determinada pedagogia, tem uma determinada proposta, e ele quer, sim, que o filho dele faça parte disso, que lá na frente eu vou entregar o filho dele desse momento.
nesse formato aqui. Vou formatar o filho dele, é isso que ele está interessado. Então ele compra, né, ele se utiliza do nosso serviço, desse nosso cliente, para ele ter um produto final. Esse produto final, para a excelência, é formar uma elite cidadã, que é muito difícil, e uma elite intelectual, que é mais fácil. Porque elite intelectual tem mais a ver com conteúdo, tem mais a ver com vestibular, tem mais a ver com, né, com conhecimento que vai sendo desenvolvido na escola. Elite cidadã é bem mais complexo, entendeu? Que envolve as relações do dia a dia. Imagina se eu chego na sala de aula, a professora Aurora, em autoridade, está trabalhando com os alunos, respeito mútuo, respeito às diferenças. Aí fala das minorias, dos negros, dos homossexuais, dos homoafetivos, enfim, etc. Aí o pai em casa, assistindo a uma novela, a um filme, a um programa de televisão, aí passa uma cena qualquer lá de homossexual, o pai vira e fala assim: viado tem que morrer mesmo. Destrói tudo que você falou em sala. Viado tem que apanhar mesmo. Homossexual, isso é uma praga. Aí tudo que você disse durante várias aulas, no trabalho, você disse, acabou. Então essa questão de trabalhar valores é difícil dessa, porque não basta o professor fazer isso em sala. Se eu ensinar matemática num determinado padrão de qualidade aqui dentro, o responsável não tem como destruir isso. Pode até acontecer, como ele não fica cuidando do filho dele no dia a dia, para fazer os deveres de casa, eu posso ter bem mais dificuldade em fazer esse aluno internalizar aqueles conceitos matemáticos. Mas ele não destrói o que eu estou fazendo. Mas nesse trabalho de elite cidadã, sim, eu tenho uma grande dificuldade. Eu tenho que ter uma parceria com a família muito grande. Quer dizer, é preciso que os pais estejam em sintonia com aquilo que a escola propõe, com a proposta pedagógica da excelência. Do contrário, a gente vai estar enxugando gelo, entendeu? O que a gente faz aqui é desfeito lá fora. Isso é um problema. Nessas mudanças educacionais, falando dos pais, essas mudanças educacionais, num contexto geral, não só contexto de excelência, mas num contexto geral, as escolas, a proximidade dos pais, você acha, na sua opinião, a proximidade dos pais, elas estão sendo, ou cada vez mais os pais estão colocando mais problemas para dentro da escola, tirando um pouco fora? Eu acho que essa história dos pais não interagirem com a escola, isso já sempre ocorreu de um jeito ou de outro. Né? Dos pais jogarem a responsabilidade para a escola também. Acho que agora a situação, esse movimento dos pais deixarem, até porque trabalham, até porque os dois estão fora, ou então não são nem os dois que estão fora, já houve um rompimento aí familiar, os pais se separaram, e a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar o dia todo, então deixa na escola. Então esse movimento de deixar na escola, de um jeito ou de outro, já acontecia. Acho que essa coisa se agravou. Só que essa ausência desse adulto, junto a essa garotada em formação, é muito ruim. Esse é um lado da questão. Por si só é ruim. Isso era ruim há 30 anos, há 40 anos, como é ruim hoje. Continua sendo ruim. Se a gente conseguisse desenvolver um processo de aproximação entre as partes, facilitaria. Mas não acontece. Não acontece por vários motivos. Primeiro, que nós temos a internet, o computador. Então, hoje a internet passa a ser uma babá para os nossos filhos. Então, deixa ele lá. Ele fica 2, 3 horas no Facebook, por exemplo, numa rede social qualquer, e o pai a mãe, o pai está trabalhando e a criança fica ali, dentro de casa. Parece até que tem alguma proteção. Quer dizer, é um mundo de ilusão que a gente está vivendo. Às vezes seria melhor o filho estar na praça, jogando bola, não está fazendo nada de produtivo naquele momento em relação aos estudos. Mas está jogando bola, está fazendo exercício físico, está interagindo com os colegas ali, está quebrando pau. Não, mas ele fica 3 horas, 4 horas em casa.
O que é pior? Ficar 2 horas na pracinha jogando futebol ou 4 horas no Facebook, numa rede social? O que é pior? Eu não tenho a menor dúvida em responder isso, que é muito pior ficar na rede social. Mas isso é confortável, né? Porque dá uma sensação para os pais de segurança, né? Está em casa. E aí? Como é que a gente sai dessa situação? Então, esse afastamento da família desses jovens só agravou esse problema e manda essa questão para a gente resolver. A escola tem que dar um jeito de resolver, também não adianta ficar reclamando. Agora, como que resolve isso? Eu teria de ter na escola também professores mais bem preparados, né? Quando eu falo professores, a escola como um todo. Direção, coordenação, supervisão, orientação, todos esses segmentos da escola, o professor mesmo, propriamente dito, esse grupo de adultos mais bem preparado para lidar com esse jovem adolescente, né? Que não tem em casa a presença da família e que ao mesmo tempo está revestido de um poder, porque ele entende, né? Ele tem uma tecnologia que ele sabe dominar, muitas das vezes os pais não dominam, então há uma relação de poder também estabelecida e eles são os caras. Como é que a gente lida com isso? E esse cara absorve diariamente um monte de porcaria. E ele vem para a escola e despeja tudo isso. Como é que a gente resolve isso? Eu preciso de um professor, de um corpo pedagógico dentro da escola mais qualificado, não tem a menor dúvida. E a escola tem que se repensar. Se ela não se qualificar para lidar com esse jovem, se a escola ficar apenas reclamando dessa família que está jogando para a escola, isso não é novidade. Isso não é novidade para diretor nenhum, de escola nenhuma, para professor nenhum, que a família, isso é natural, que você não vai jogar. Ver se eles resolvem. Porque eu não consigo lidar com meu filho, então eu vou mandar lá para a escola para ver se a escola se enquadra. Eu tenho vários alunos na Excelência que estão no Excelência porque o Excelência é uma escola rigorosa. Porque aqui não pode tudo. Porque aqui tem limites. Então, sempre que a família vem na entrevista, tem que passar por uma entrevista aqui com a gente, leva 2 horas, 3 horas, 4 horas, uma semana, e a família fala, vou botar meu filho na Excelência porque aqui é a escola que eu sei que vocês são duros na disciplina. Eu já tenho dúvida nisso. Eu já começo a ficar, se está procurando isso tudo é porque isso não acontece do lado de lá. Entendeu? Eu não fico com essa felicidade toda, não, estamos sendo reconhecidos. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com essas conclusões. Então, se chega aqui falando muito que o Excelência é uma escola que disciplina, uma escola rigorosa, uma escola isso, uma escola por isso, para botar aqui, é bom tomar cuidado com isso, porque em casa também não está fazendo a parte. Agora, de um jeito ou de outro, eu tenho que resolver, né? Então, essa questão de resolver, da escola conseguir dar conta desse universo complexo que é o jovem, por si só já é um universo bem difícil de lidar em qualquer época, né? Eu vejo como uma das soluções que pode nos ajudar nesse processo seria a neurociência, né? A neurociência está aí, né, que pode nos ajudar a todos, professores, diretores, coordenadores, etc., a entender melhor como funciona esse cérebro que está chegando à escola, desse jovem, quais são as necessidades dele, como que a gente pode desenvolver uma série de estratégias, de ações, para que consiga, de um jeito ou de outro, também suprir a ausência. Não estou querendo dizer que a gente tem que substituir a família, não. Isso não existe. Mas a gente tem que dar conta desse cara aqui dentro. Como? A gente precisa achar soluções para isso. Eu acho que neurociência é um caminho que está aí, que as universidades de formação de professores não estão dando a mínima para essa formação pedagógica do professor. Isso é gravíssimo. Eu, para ser professor de matemática, de história, de geografia, de biologia, de uma área específica, eu não tenho que dar muita ênfase na minha formação acadêmica à parte pedagógica. Isso é uma falha grosseira do nosso sistema educacional. A gente vai ter que mudar isso, entendeu? E aí a escola fica capenga, né?
Eu não vejo só a escola com esse problema, professor. Eu acho que isso acontece com os advogados, com os médicos, com os engenheiros. Acho que é uma formação ruim. Eu acho que o Brasil se acostumou à mediocridade. Eu acho que a gente vai ter que ter um choque aí nessa área, em todo sentido, principalmente na educação, entendeu? Para a gente parar de se... Para a gente dar um basta nessa coisa da mediocridade. Nós nos habituamos à mediocridade. Isso é muito perigoso, entendeu? Muito perigoso. A quantidade de histórias que nós temos de médicos que não praticam a medicina da maneira correta, de advogados, de engenheiros, de professores. Olha o problema. Então nós temos um universo no Brasil de profissionais que se habituaram à mediocridade, né? Porque não é muito cobrado, não é muito exigido, né, nas universidades, na formação deles. Se a gente não passar... eu não quero politizar a questão, mas o Brasil tinha uma inflação terrível, houve um plano real na economia que mudou esse quadro. E de lá para cá, uma série de projetos vem fazendo esse país, aos poucos, mudar o rumo dele. Difícil é dessa. Você tem um navio aqui, fazer isso mudar, nós precisamos de algumas décadas. As coisas vêm mudando aos poucos. Eu acho que um plano real para a educação tem de acontecer. Como tem que ter um plano real na área jurídica, entendeu? Tem que ter um plano real na área médica, para os mais médicos. E aí? Como é que a gente faz com isso? Os mais médicos estão aí. Por quê? Porque nós temos uma deficiência na nossa formação, nós não queremos ir para... Enfim, nós temos um problema grave no país, em todos os sentidos. E na educação, no professor, sala de aula, na gestão, mais grave ainda, porque está lidando com pessoas em formação, né? Então, acho que tem que ter um processo aí, disciplina participativa, entendeu? Um choque de gestão, uma qualidade, uma cobrança, uma exigência que não tem muito jeito. Eu acho que a gente tem que buscar uma série de recursos para essa coisa começar a funcionar melhor. Se a gente começar hoje, eu acho que daqui a 10 anos vai dar resultado. Na parte dessas mudanças educacionais, o corpo docente e os pais, na sua opinião, a disciplina participativa também deveria ser cobrada deles? Sim. A partir do momento que os pais entendem, os professores entendem que a disciplina participativa, na verdade, não é para aluno, né? É para todos. Todos que compõem esse universo escolar. Os pais, os alunos, os professores, os funcionários. Se todos nós tivermos uma formação na disciplina participativa, quer dizer, em última instância, o que é disciplina participativa? É você dar uma ênfase maior para o coletivo e menor para o individual. A gente tem que parar com esse conceito do que é público é de ninguém. A gente tem que internalizar o conceito do que é público é de todos. Isso é disciplina participativa. Se é de todos, eu tenho que cuidar. Então, na sala de aula, se eu tenho um colega aqui do lado, o professor está lá na frente, e ele não está deixando eu prestar atenção na aula, eu tenho que falar assim, cara, para aí, porque você está me atrapalhando. Ele faz isso? Não. Eu que estou me incomodado com o colega do lado, eu não faço isso. O que eu estou querendo? Que você, professor, de lá, veja que ele está me atrapalhando, mande e fala, mas eu não posso fazer isso. Imagina se eu vou falar isso para ele. Eu vou perder um amigo. Entendeu? Quer dizer, se não houver todo um processo que envolva aluno, que envolva responsável, que envolva professor nesse trabalho, a coisa não anda, não. Esse exemplo, o primeiro exemplo que o senhor deu da menina mineira, dá para a gente acreditar que os alunos estão mais próximos de entender e de fazer esse trabalho juntos, ou ainda demora, ainda eles
tem dificuldade, quais os desafios que eles entenderem isso e participar da maneira como o menino fez, no geral. Aqui, toda vez que eu tenho um conflito, eu utilizo a disciplina participativa. Quer dizer, quando o conflito chega a mim, é porque de um jeito ou de outro, eles não conseguiram resolver entre eles. Certo? Porque os conflitos continuam existindo. Por exemplo, o Excelência é uma escola que, em relação à média das escolas, tem uma quantidade de conflitos pequena. Tem. Aí é porque os conflitos não acontecem? Não, eles acontecem. Só que eles são resolvidos. Então a disciplina participativa já está funcionando. Porque eles conseguem resolver os conflitos e a coisa não chega ao professor, não chega à coordenação, não chega à direção. Mas de um jeito ou de outro isso chega, né? Em pequena escala, mas chega. E muitas das vezes, quando chega, a solução chama uma parte, chama a outra, põe os dois ali, ou põe aqui, você se retira e deixa eles resolver. Eles vão achar uma solução. Na maioria das vezes também você acha uma solução. Isso já é uma segunda instância da disciplina participativa. Quer dizer, eles não conseguiram resolver o conflito ali, isso chegou até a direção então propõe uma situação de diálogo, impõe que eles tentem resolver pelo diálogo. Essa é a segunda instância da disciplina participativa, que a primeira já não funcionou. Nessa segunda, que eu já tenho conhecimento do fato, há uma imposição. Eu diria que de cada 10 casos, 9 se resolvem assim. Quando a coisa é manifestada, vem até aqui, eles acham a solução. Até porque no final vou falar assim, se tal fato voltar a acontecer, se a pessoa que trouxe a queixa voltar a fazer queixa sobre esse assunto, aí eu vou resolver. Eu não vou dar mais essa oportunidade de vocês dois sentarem e resolverem ali. Então, desses 10, 9 se resolve assim. 10% dos casos, a gente tem que tomar uma atitude ainda mais rigorosa. Como aconteceu há poucos dias. 2 alunos do segundo ano do ensino médio, um deles já vinha sofrendo um processo aqui dentro da escola, de constrangimento, de bullying, não sei mais o que, etc. Desde o início do ano a gente vem fazendo um trabalho em relação a isso. A gente conseguiu muitos resultados, mas não o tanto que a gente gostaria. Na semana passada, mais uma vez, essa vítima desse bullying nos procurou. Entendeu? E houve um problema dentro de uma sala de aula. O garoto saiu e foi embora, essa vítima. Aí nós chegamos no limite. Quer dizer, nessa situação, nós chamamos os pais de um, chamamos os pais do outro e dissemos, está aqui, se o seu filho incorrer mais em alguma situação em relação ao colega, nós tomaremos as medidas legais. Tem Código Civil, tem lei municipal, tem lei estadual, conselho tutelar. Não tem mais conversa. Aí é a direção, a instituição entrando mesmo para decidir o problema. De lá para cá parece que a coisa resolveu. Então eu diria para você que tem 3 instâncias. Tem uma primeira, que eles resolvem as coisas entre eles, que nem chega a gente. Tem uma segunda situação, que a coisa ainda chega até a gente, mas eles resolvem. A gente toma conhecimento e põe para que eles resolvam, a gente impõe uma solução e eles resolvem. E uma última instância, que isso é muito raro aqui, que a gente entra mesmo para resolver, com todas as nossas ferramentas, entendeu? Quer dizer, esse processo, tanto mais eficaz ele vai ser, na medida que a família tem também consciência desse processo, e em casa fala assim para o aluno, como a mãe daquela menina que você citou, falou para ela, olha só, você vai lá e resolve, eu quero que você chegue aqui com a solução. Porque se a mãe da menina chegasse para a menina e falasse, não, vamos na escola sem falar com a direção. Entendeu? Quer dizer, eu dependo dos outros
para que essa disciplina possa ser desenvolvida. A coisa só se resolveu porque a mãe, que já tinha entendido o conceito, adiante da filha, que ficou estava queixosa, falando dos meninos, que estava mexendo com o sotaque dela, mas você vai lá e você resolve, você sabe como você tem que resolver. Você está no colégio de excelência, você sabe como você tem que resolver isso, eu quero uma solução hoje. E a menina foi lá e resolveu. E a coisa nem chegou para mim. Entendeu? Quer dizer, se a mãe não tem essa postura, provavelmente essa questão teria sido resolvida de uma forma completamente diferente. Então é preciso, da mesma maneira que o professor em sala de aula, ele tem uma ação que pode facilitar a disciplina participativa, como pode complicar de vez. Quer ver que uma situação que não ajuda em nada, diante de uma situação de um aluno, esse aluno é uma vítima de uma situação qualquer, para tentar dar uma explicação da disciplina participativa, vamos pegar, por exemplo, os trens da Supervia. Há uma série de reclamações das pessoas que se utilizam desse transporte. E vem um monte de pessoas sem educação, batendo, chutando, quebrando, sujando, falando palavrão, etc. É uma minoria fazendo isso. E a maioria, muitas mulheres, incomodadas com a situação. Né? Aí, o interessante é que essas mesmas pessoas, e às vezes esse cara mal educado, folgado, etc., eles saem da central, atravessam, entram no trem do metrô. Aí ele muda. Ele muda de comportamento. Mas é a mesma pessoa. O excelência é esse trem do metrô, entendeu? Ele sabe que se ele fizer, vai ter uma sanção punitiva para ele. No outro, não tem. Eu diria que esse é um ponto fundamental nessa história. Quer dizer, aqui vigora uma proposta de disciplina participativa. Não é aquela coisa, também no metrô anda com um monte de problema, né? Mas é uma quantidade bem menor do que o outro. O outro não tem lei, é terra sem lei. Aqui tem regras. A disciplina participativa possui um sistema rigoroso de regras. Você deixa de fazer com fulano alguma coisa porque, na verdade, ele vai propor que as coisas se resolvam entre vocês. Mas se fulano trouxer realmente a queixa, vai ter consequências. Então a disciplina participativa possui sim um sistema de regra duro, exigente, pesado. Mas é para não ser utilizado. Ele não é utilizado. Quais suas considerações, das suas considerações finais, que você poderia dar assim, de esperança para essas novas mudanças que irão vir no longo desses novos anos para a educação? Eu acho que falar em educação sem um processo de disciplina que funcione, a gente vai estar enxugando gelo. Acho que você conversa, entendeu? E quando a gente fala em educação, a gente tem duas partes. O desenvolvimento de uma cidadania, né, de uma elite cidadã, não tem saída para isso. A gente tem que desenvolver isso, tem que buscar isso permanentemente, não tem saída. E o outro é uma elite intelectual. A escola também é o espaço da construção e formação de uma elite intelectual. Estou falando de uma elite econômica, de uma elite intelectual. E também de uma elite cidadã. Se a escola não buscar esses dois parâmetros como sendo educação, lógico, juntos a isso, solidariedade, cooperação, uma série de outros conceitos básicos que vão formando esse arcabouço de educação, mas se não tivermos isso como fim, busca de uma elite cidadã, de uma elite intelectual,
eu acho que a gente não caminha, entendeu? E a gente tem que buscar aí todos os recursos que a gente puder. Acho que a escola ainda sente... acaba que a gente tem escolas muito tradicionais, muito rigorosas nessa disciplina, e faz isso de uma forma muito tradicional e acaba o agressor virando vítima, e a coisa não anda, fica um sistema engessado, e temos muitas escolas liberais, que é um outro extremo. Eu acho que a gente tem que juntar isso e fazer uma terceira via, que seria através dessa disciplina participativa. As escolas que se dispõem a isso, eu acho que estão obtendo resultados muito melhores. Eu vejo por aí. Tá bom? Agradecemos a todos pela participação. Deixamos aqui o convite para acessar o nosso site ipai.com.br e conhecer mais sobre o trabalho do Instituto. Obrigado.